O ar da montanha tinha gosto de cobre e pedra. A sargento Kira Brennan estava deitada na mesma posição havia 6 horas, comprimida em uma depressão rasa entre duas rochas, a 2.400 metros de altitude, a 8.000 pés. O traje Gilly fragmentava sua silhueta contra a encosta pedregosa, transformando-a em apenas mais uma sombra entre as pedras. Pelo visor da luneta, o complexo abaixo parecia exatamente como a apresentação da inteligência havia prometido, um conjunto de prédios no fundo da bacia de um vale. Veículos entrando e saindo em intervalos regulares. Homens se movendo com a economia ensaiada de combatentes treinados. Mas algo estava errado. O instinto de Kira vinha gritando dentro dela havia mais de 1 hora. O padrão de movimentação não era o de insurgentes. Era organizado demais, disciplinado demais. Os veículos, apesar de civis, deslocavam-se em formações táticas. Os combatentes tinham postura de operadores, não de milicianos. Seu rádio chiou levemente no ouvido. O canal criptografado das operações do site Go. Seu indicativo era Alpha. Sua missão era simples: observar e relatar. Não engajar, não revelar posição, não existir. Operadores do Ghost Site eram fantasmas. Observavam, registravam, evaporavam. O programa era tão sigiloso que a maior parte do Comando Conjunto de Operações Especiais nem sabia que existia. Até mesmo os relatórios que produziam eram filtrados antes de chegar às unidades táticas, sem qualquer indício de que olhos humanos haviam estado no alvo. Kira ajustou sua posição 1 milímetro de cada vez, aliviando a pressão no quadril esquerdo. O rifle M110 ESR repousava sobre o bipé absolutamente imóvel. Personalizado conforme suas especificações, cano flutuante, ótica Schmidt & Bender, com retículo 1000 dot, supressor ajustado manualmente para reduzir som e clarão do disparo. Pesava 11 libras, mas depois de 6 horas parecia ter 50. Ela varreu o complexo novamente, metódica e minuciosa. Respiração lenta, controlada. Batimentos estáveis em 52 por minuto. Técnicas de foco ensinadas na escola em Nevada, um lugar que oficialmente não existia. Uma nova transmissão surgiu em outra frequência não criptografada. Ela não deveria estar ouvindo, mas Kira aprendera que seguir regras cegamente matava soldados. Overwatch Actual. Operações TAC. Confirme sua posição oposta. Coronel Overwatch Actual. Estou estabelecido na grade November. Victor 7-329. Visual na rota de aproximação do vale. Algo parece errado nesta inserção. O ar escapou de seus pulmões. Ela reconheceu aquela voz. Coronel Garrett Dalton. O homem que treinara metade dos atiradores de elite do Corpo de Fuzileiros Navais nas últimas 2 décadas. O homem que havia orientado Sawyer. Sawyer. O nome a atingiu como um soco no peito. 2 anos não haviam enfraquecido aquela dor, nem o peso da culpa. Coronel, recebemos sua observação. A inserção está autorizada. Inteligência é confiável. Elemento SEAL liberado. SEAL Team 7 decola em 15 minutos. Houve silêncio. Kira podia quase imaginar Dalton calculando o custo de insistir contra o comando. TAC Ops, solicito suspensão até verificação do terreno. Negativo, coronel. O cronograma é fixo. Time on target mantido. Entendido. Overwatch Actual aguardando. O estômago dela congelou. Já vivera aquele diálogo antes. Outras vozes, outra missão, mas o mesmo desdém pela verdade do terreno em favor de relatórios de analistas que jamais haviam visto o combate. Aquela conversa havia matado Sawyer no Hindu Kush 2 anos atrás. Kira estivera em posição por 8 horas cobrindo um ponto de extração. Vira sinais óbvios, terra remexida na rota de aproximação, marcas recentes de pneus, onde não deveria haver nenhuma civis locais evitando a área como se carregasse peste. Ela relatara tudo, cada detalhe, cada aviso.
O comando ignorara. A inteligência é sólida. Rota limpa. Extração confirmada. Sawyer morrera protegendo-a quando o IED explodiu. 5 tiros na emboscada que se seguiu. Suas mãos ensopadas de sangue comprimindo ferimentos impossíveis de conter, enquanto ele sussurrava que a culpa não era dela. Quando era assim, ela poderia ter gritado mais. Poderia ter recusado aquela ordem. Poderia ter sido mais do que um relatório arquivado. O registro oficial disse que ela falhara em detectar ameaças no setor. Falhara no suporte de Overwatch. Falhara em proteger a rota. O documento era uma mentira. 2 meses depois foi transferida para o site Go, o destino reservado aos que sabiam demais e questionavam demais. Operações solo, nenhum time para arriscar ninguém para perder um castigo que parecia promoção. Agora, ouvindo a voz do coronel Dalton ser descartada pelo comando, ela sentiu a história se preparando para se repetir. Através da luneta, observou o chão do vale, a rota de aproximação da inserção SEAL. Seu ângulo lhe dava a visão de um deus sobre toda a bacia. Ela conseguia ver o que os homens em solo nunca veriam: o posicionamento dos veículos, o espaçamento dos combatentes, os campos de tiro sobrepostos de 3 linhas de cumes diferentes. Aquilo não era um complexo protegendo um depósito de armas. Era uma zona de aniquilação. O rádio voltou a chiar. Frequência do controle do Ghost Site. Ghost Site Alpha. Aqui é controle. O elemento SEAL entrará na sua zona de observação em aproximadamente 20 minutos. Mantenha a posição. Observe e relate. Sob nenhuma hipótese engajar. Confirme. Controle Alpha na escuta. Copiado. Observar e relatar. Sem engajar. Sem disparos. As palavras tinham gosto de cinzas. Ela verificou o rifle 40 cartuchos em 4 carregadores. Munição 300 Winchester Magnum recarregada manualmente. Construída para consistência e precisão. Naquele alcance com aquele rifle, ela podia atingir um alvo humano a 2.000 metros com confiabilidade. Já fizera abates a 1.500, mas não devia fazer nenhum hoje. 20 minutos. Forçou-se a respirar. A pensar tática, não emocionalmente. Se o SEAL Team 7 entrasse naquele vale, morreria em minutos. 12 homens bons com famílias e futuros. Ela podia salvá-los. Bastava violar todas as regras das operações fantasma, expor sua localização, sacrificar o programa, destruir sua própria carreira, ou obedecer ordens silenciosas e assistir tudo acontecer de novo. O sol caminhou lento no céu. As sombras no vale se moveram. As mãos dela continuaram estáveis na arma. A mente, uma tempestade. 15 minutos. Lembrou-se de Dalton. O coronel treinara Sawyer pessoalmente. Recomendara-o à escola de Scout Sniper. Escrevera a carta que o levara às operações especiais. Após a morte de Sawyer, Dalton fora o único oficial sênior a duvidar da narrativa oficial. Insistira por investigação, e como resposta foi reatribuído discretamente para um posto consultivo. Agora, estava ali vendo outra missão avançar com o mesmo pressentimento no estômago. 10 minutos. A frequência de rádio aumentou. O helicóptero dos SEALs estava a caminho. Ela já conseguia ouvir o tambor profundo dos rotores batendo nas paredes de pedra das montanhas. Eles vinham baixos e velozes Nap of the Earth, usando o relevo como máscara. Inútil. A força inimiga no vale não reagia como insurgentes confusos. Movia-se para posições já definidas com calma profissional. Eles sabiam que os SEALs chegariam. 5 minutos. Kira tomou sua decisão. Passara 2 anos se punindo por obedecer quando Sawyer morreu. 2 anos isolada em montanhas e desertos vendo a vida acontecer longe da luneta. 2 anos acreditando que a solidão era o preço de nunca mais perder ninguém. Mas a solidão não honrava a memória de Sawyer. Ela atraía. Sawyer acreditava em fazer o que era certo, principalmente quando era difícil. Ele acreditava que a missão importava, mas que os homens importavam mais.
O dedo dela deslizou da guarda do gatilho para o gatilho. Ainda não. O helicóptero surgiu, um UH-60 Black Hawk, voando pelo corredor do vale. Ele freou bruscamente, tocando o solo por exatos 8 segundos. 12 homens desceram em rapel rápido, tocaram o chão em formação tática e a aeronave se foi. O SEAL Team 7 estava no solo. Do Vale Leste veio o primeiro estrondo de fogo. Contato Leste. Fogo de metralhadora pesada. Contato Oeste. Múltiplos hostis armados. Contato Sul. Estamos encaixotados. Eles nos pegaram numa sina Killing Box. Hammer 1. Aqui é Hammer 21. Precisamos de suporte aéreo, imediato. Estamos cercados em 3 setores recebendo fogo cruzado. Hammer 21 aqui é Hammer 1. Tráfego copiado. Solicitando missão de fogo agora. Kira via o que eles não viam. 50 combatentes bem armados, bem posicionados, avançando com precisão calculada, apertando lentamente o cerco. Em 10 minutos, talvez menos, os SEALs seriam varridos do mapa. No centro do caos, ela encontrou um novo elemento em sua luneta. O comandante inimigo. Um homem alto em equipamento tático, de pé, exposto no cume leste, guiando seus combatentes com sinais de mão. Confiante, profissional. Sua linguagem corporal gritava treinamento militar. Alcance 760 mm. Vento 12. 8 km/h vindo de nordeste. Temperatura 5 degrees C. Umidade baixa. A deflexão da bala naquele alcance aproximadamente 3 milissegundos. Desvio pelo vento 2 metros à direita. Kira manteve a retícula no peito do comandante. Ajustou o vento-elevação. As miras assentaram numa imobilidade absoluta, a quietude que só milhares de horas de treino conseguem forjar. Seu dedo pousou no gatilho 2 libras de pressão. A força necessária para mudar tudo. Mas ao disparar, não haveria retorno. O programa Ghost Sight iria negar a lei. Sua carreira acabaria. Ela enfrentaria corte marcial por desobedecer ordens diretas. A voz de Sawyer ecoou na memória dela. As últimas palavras lúcidas antes da hemorragia o levar. Não é tua culpa, Kira. Fizeste tudo certo. Às vezes o sistema falha. Não deixes que isso te impeça de confiar na tua própria cabeça. Ela confiara no sistema quando Sawyer morreu. Obedecera, registrara, relatara. O sistema falhara. Ela não falharia outra vez. A expiração dela tombou no silêncio do mundo. Prendeu o ar no ponto intermédio da respiração, o ponto onde o corpo flutua e a mente foca. 15 minutos. A inquietação dos pensamentos colidiu com a frieza do cálculo tático. Se o SEAL Team 7 descesse naquele vale, morreria em minutos. 12 homens. Homens bons. Com mães, esposas, filhos, histórias. Ela podia salvá-los 10 minutos. O helicóptero dos SEALs estava a chegar. Mesmo rap, mesmo som. O ronco profundo dos rotores chocando nas montanhas. Baixo, veloz. Terreno dissimulado. Inútil. O inimigo não reagia como insurgentes. Movia-se para posições já definidas. Calma profissional. 5 minutos. Kira decidiu. 2 anos se isolando. 2 anos se punindo por obedecer quando Sawyer morreu. A solidão não honrava Sawyer. Ela atraía. A lealdade dele fora para com a verdade, não com a hierarquia que a contradizia. Seu dedo saiu da guarda do gatilho. Para o gatilho. Ainda não. O helicóptero surgiu um Black Hawk UH-60 voo, rente ao solo Nap of the Earth. Travou de forma agressiva. Toque de solo 8 segundos exatos. 12 combatentes desceram rapidamente em rapel. Organizados, coreografados, e o helicóptero partiu. O SEAL Team 7 estava no terreno avançando. Disciplinados, coordenados. Belos como a mecânica sincronizada da tática. Eles não sabiam que marchavam para o inferno. A armadilha rompeu o véu do vale. Contacto leste. Metralhadora pesada. Contacto
oeste. Vários hostis sul também. Estamos triangulados. Isto é uma Killing Box Hammer 1 aqui. Hammer 21. Precisamos de apoio aéreo. Agora, estamos cercados em 3 posições. Hammer 21 aqui, Hammer 1. Copiado o tráfego. Solicitando missão de fogo. O comandante inimigo caiu como marionete a quem cortam os fios. O inimigo tentou reagir. Tentar localizar a origem do disparo. Seu ataque disciplinado perdeu coesão. Kira já deslizava o ferrolho. Novo alvo. Sniper. Temos suporte sniper. Não é um dos nossos. Ângulo errado. Disparos do cume norte. A voz do líder rasgou a cacofonia. Não me interessa quem é. Isto deu-nos fôlego martelo. Deslocamento por times. Hammer 21, tu deslocas primeiro. Rumo nordeste. 045, 200 metros. Há um WAD que nos dará cobertura. Move agora Hammer 1 aqui, Hammer 21. Em movimento. Ela atirou. Estratégica. Maestro sob fogo. Cada disparo era ruptura na ordem do inimigo, líderes armas pesadas qualquer tentativa de reorganização. Disparos cada 2, 3 movimentos. 34 munições restantes. Inimigo 40 combatentes remanescentes. Eles começavam a ler a direção geral da armação dela. Kira acionou o rádio na rede tática SEAL Martelo 1 aqui Overwatch. Tens 8 minutos até eles me suprimirem. Recomendo deslocamento imediato nordeste 045 200 metros. Esse WAD dá cobertura e rotas de extração. Move agora ou estareis todos mortos. Silêncio. Precário. Overwatch, quem és tu? Que unidade negativo. Apenas move, sargento. Sou a única razão por ainda respirares, e essa janela está quase fechada. Outra pausa. Kira sentia o preço daquela confiança impossível. O custo de um soldado decidir se vive ou morre, acreditando numa voz invisível. Overwatch, estamos deslocando para a posição recomendada. Qual é o seu status de munição? Kira varreu o vale, contando alvos, calculando quanto tempo ainda poderia continuar pressionando. Baixo o suficiente para que vocês precisem se mover rápido. Copiado. Elementos. Martelo ouviram o Overwatch. Vamos para o AD rumo nordeste 045 Overwatch. Se ainda estiver por aí, precisamos que mantenha a cabeça deles baixa pelos próximos 5 minutos. Copiado, Hammer 1. Vou entregar o que puder. Kira voltou a se acomodar no rifle. O time SEAL estava avançando, aproveitando o caos que ela havia criado, mas o inimigo já se reajustava. Ela conseguia ver combatentes voltando a se organizar em pequenos times de fogo, iniciando uma varredura sistemática em direção aproximada do cume norte, a direção dos disparos dela. Qualquer estação aqui, Overwatch actual. Aviso, estou monitorando comunicações inimigas. Elemento SEAL sem extração possível no momento. Se existe algum operador fantasma na área, ele é o alvo. Repito a times inimigos fazendo uma varredura coordenada no corredor norte. Deslocamento imediato. Recomendado para qualquer Overwatch não identificado na zona. Kira não respondeu. Não podia responder sem revelar sua identidade naquela frequência. Mas ele sabia. Ela conseguia ouvir no timbre da voz dele. Dalton sempre notava o que os outros deixavam passar. Seu nome ecoou na sentença seguinte como um comando inevitável. Se puder me ouvir, Sawyer teria orgulho, Kira. Mas orgulho não te mantém viva. Move, Brennan. Isso não é um pedido. A garganta dela apertou. Escutar seu nome misturado ao de Sawyer na mesma conversa era como reviver um funeral. Mas não podia se mover. Não ainda. Os SEALs finalmente alcançavam o WAD e desapareciam no corte do terreno encontrando cobertura sólida. Não estavam seguros, apenas menos expostos. A força inimiga se dividiu. Metade mantinha fogo sobre o WAD, a outra metade virava a atenção total para o cume norte. Eles estavam vindo atrás dela agora. Cada tiro dela ganhava segundos e a contagem de munição caía com o peso de um relógio regressivo 29. 28. 27.
Eles chegaram ao antigo abrigo dela justamente quando Kira rastejava 30 metros para uma nova posição. O traje Gilly enganchou nas pedras, rasgou de leve, mas continuou embaralhando seu contorno. O abrigo estava vazio quando encontraram. Isso aumentaria a suspeita. Times treinados não ignoram padrões quebrados. Eles estavam caçando algo específico. Ela interceptou nova transmissão em frequência inimiga. O sotaque era americano, centro-norte, talvez meio-oeste, certamente não estrangeiro. A sentença a fez gelar Team 3, aqui líder da operação. Alvo confirmado, operador Ghost Site. Eliminação autorizada. Esta é uma operação de sanitização. Sem sobreviventes. Eliminar todas as testemunhas na bacia do vale. Nenhum prisioneiro. Nenhum vestígio. Eles sabiam do Ghost Site. Sabiam que ela estava ali. Aquilo nunca foi uma emboscada casual contra uma equipe SEAL. Era um cenário construído para expor fantasmas. Um tabuleiro posicionando todas as peças para atrair um sniper solitário, alguém fora das listas oficiais, alguém sem equipe de resgate, exatamente como ela. Overwatch, este é Hammer One. Estamos ouvindo comunicações hostis. Eles estão falando do Ghost e de você. Que porra de operação é essa? A voz do líder SEAL estava tensa, controlada, mas beirando a ruptura de protocolo. Eles também eram profissionais e sabiam quando a realidade não combinava com o relatório. Kira. Mike. A encenação acabara. Hammer One, presta atenção. Essa missão foi desenhada para nos matar. Todo mundo no vale é testemunha indesejada. A equipe SEAL era a isca. O complexo a Intel, o tempo de inserção. Tudo falso. Você era o cenário. Eu era o alvo. Houve silêncio na rede. Pesado. Repete isso, Overwatch. Você está dizendo que isso é uma operação interna, um Black Ops autorizado para apagar unidades próprias. Exatamente isso. Vocês eram a distração. Eu era a caça. E agora? Eles não querem sobreviventes. Estamos todos marcados para morrer. Silêncio na rádio. Então outra voz mais jovem irritada. Overwatch aqui, Hammer, 23. Se o que você está dizendo é verdade, precisamos tirá-lo daí. Qual é sua posição? Negativo. Estou no cume norte, aproximadamente 1 quilômetro da posição de vocês. Times inimigos varrem em minha direção. Tenho talvez 10 minutos antes que me encontrem. Então nós vamos buscá-lo. Além disso, 23. Se você sair desse WAD, está exposto. E morre. Posso segurar aqui. Mantenha a atenção deles em mim. A voz do líder SEAL cortou de volta Overwatch com todo respeito. Isso é uma chamada suicida. Não deixamos pessoas para trás. Você não está me deixando Hammer One. Estou fornecendo vantagem tática. Cada minuto que eles passam me caçando é um minuto que vocês têm para coordenar a extração. Overwatch. Isso não é debate, sargento. Quebrei a segurança operacional para salvar suas vidas. Agora estou pedindo que use esse presente. Tire seus homens daí. Uma voz diferente interrompeu o canal mais velha autoritária Dalton. Hammer One aqui é Overwatch Actual. Estou monitorando da grade November, Victor 7329. Não consigo alcançar sua posição diretamente, mas posso fornecer fogo de apoio no vale. Overwatch está certo, sua função é servir Raven e sair. O resto nós cuidamos. Overwatch Actual aqui, Hammer One. Com todo respeito, senhor, são 2 pessoas contra mais de 50 hostis. A matemática não bate. Sargento Mackenzie Dalton disse usando o nome do líder da equipe. Treinei você há 10 anos. Lembra do que ensinei sobre guerra assimétrica? Uma pausa. Os números não importam se você controla o terreno e o inimigo não sabe onde está. Exato. Agora siga as ordens e prepare a extração. Overwatch e eu vamos comprar tempo para vocês. Kira sentiu uma onda de gratidão. Nunca tinha conhecido o líder SEAL, mas ele claramente conhecia Dalton. E confiava nele. Copiado. Overwatch Actual. Os elementos Hammer estavam consolidando posição
e se preparando para a extração. Fim da transmissão. A voz de Dalton voltou desta vez em uma frequência diferente, o canal antigo de treinamento, usado para reconhecimento de longo alcance. Brennan está aí, aqui, senhor. Você quebrou o protocolo para salvar aqueles homens. Sim, senhor. Sawyer ficaria orgulhoso. A garganta dela apertou de novo. Ou ele diria que ela era idiota por jogar a carreira fora. Ele diria ambos. Sempre dizia: quantas munições você tem? 27. Contagem inimiga. Aproximadamente 40 restantes. 20 me caçando. 20 mantendo pressão sobre os SEALs. Qual sua capacidade de deslocamento? Ela olhou ao redor. Terreno rochoso e exposto cobertura limitada. Limitada. Eles varrem em padrão de grade tática profissional. Não são combatentes locais, coronel. São operadores americanos. Eu sei. Estive ouvindo as comunicações deles. Toda esta operação cheira a Jarrow Black Ops. Alguém dentro do nosso próprio comando armou isso. Suspeito disso desde Sawyer. Acho que a mesma pessoa que o matou está tentando te matar agora. As palavras pairaram como fumaça. Os relatórios de Hindu Kush haviam sido falsificados. Vi os originais. Você registrou avisos detalhados. Foram ignorados e depois apagados. Alguém com acesso sério encobriu os rastros. Quem tem um nome, mas não posso provar ainda. É por isso que estou aqui coletando evidências, construindo um caso. E agora tentam nos eliminar antes que a verdade venha à tona. Kira sentiu as peças se encaixando. O time SEAL não eram isca só para ela. Eram isca para ambos. Atraíam-nos. Eliminavam-nos na mesma operação. A culpa cairia sobre a ação inimiga, limpo e eficiente. Exceto que ela complicou tudo sendo excelente no que fazia. Apesar de tudo, Kira quase sorriu. Obrigada, senhor. Ainda não respondeu Dalton. Estamos em território hostil com uma equipe inteira de Black Ops tentando nos matar. Como está sua posição sustentável por enquanto, mas eles estão se aproximando. Vou começar a engajar alvos no vale para desviar a atenção. Quando eu fizer isso, você também se desloca. Ele ditou coordenadas a uma formação rochosa lá, que dá melhores campos de tiro e rotas de escape. Copiado. Mas, coronel, se ambos começarmos a atirar, eles triangulam nossas posições. Que tentem. Faço isso há mais tempo do que muitos desses garotos estão vivos. Eles me encontram quando eu quero ser encontrado e não antes. Senhor, Brennan confia em mim. E mais importante, confia em si mesma. Você tomou a decisão certa hoje. Agora terminamos isso juntos. O rádio silenciou. Kira respirou fundo, checou o rifle, estudou o terreno. Dalton estava certo, sua posição atual estava se tornando insustentável. Ela precisava se mover antes que os times de varredura a cercassem, mas primeiro precisava reduzir os números deles. Encontrou um alvo na luneta, um dos times inimigos se movia descuidadamente, acreditando que tinham seu setor bloqueado. 27 tiros. 26. O disparo ecoou pelas pedras. O time inimigo se dispersou procurando cobertura, tentando localizar sua posição. Ela já estava se movendo baixa e rapidamente usando o terreno para mascarar o deslocamento. 30 segundos de corrida. Agachar em nova posição. Verificar alvos. Do outro lado do vale, ouviu o estalo característico do rifle de Dalton. Um som diferente do dela. A arma mais antiga, provavelmente um M40 dos tempos de fuzileiros, mas igualmente letal. Um combatente inimigo no vale caiu. Depois outro. Agora a força inimiga sofria fogo de duas direções. A varredura do cume falhou enquanto os times desviavam para lidar com Dalton. Kira aproveitou a confusão e disparou mais 2 vezes. 2 inimigos que a caçavam foram abatidos. 24 tiros restantes. Ela se deslocou novamente, encontrando a formação rochosa que Dalton havia indicado. Perfeita. Vantagem de elevação, múltiplas rotas de entrada e saída, campos de tiro limpos, tanto no chão do vale quanto nas aproximações do cume.
Ela se acomodou controlando a respiração, forçando o batimento cardíaco a desacelerar. Através da luneta viu o SEAL Team no Wadi. Organizados, coordenados, preparando posições defensivas enquanto aguardavam extração. Homens bons, profissionais, dedicados, mereciam viver. Ela havia tomado a decisão certa. Acontecesse o que acontecesse, essa decisão era correta. O inimigo se reorganizava. Kira viu acontecer times dispersos se consolidando, rádio aumentando, adaptando-se à ameaça, reorganizando para um ataque coordenado contra sua posição e a de Dalton. A situação estava prestes a piorar. O rádio chiou. Voz do líder SEAL Overwatch Hammer One. Temos um problema. Forças inimigas se dividindo. Parece que 20 estão vindo para sua posição. Outros 15 em direção ao Overwatch atual. O restante se prepara para atacar nossa posição. Vão atingir todos os 3 de nós simultaneamente. Copiado Hammer One. Quanto tempo até a extração? O comando diz mínimo de 45 minutos. Precisamos segurar esse tempo. Kira tinha 24 tiros. Dalton talvez 30 se estivesse totalmente carregado. O inimigo tinha números esmagadores e iniciativa. A matemática não parecia boa, mas matemática nunca contava com vontade e habilidade ou recusa absoluta de deixar bons homens morrerem. Hammer One aqui é Overwatch. Diga aos seus homens para manterem a cabeça baixa. Vai ficar barulhento aí. Copiado Overwatch. Deu inferno neles. Kira pressionou o olho à luneta. Encontrou seu próximo alvo, exalou parcialmente. A montanha esperava. O inimigo subia. E em algum lugar nas pedras acima do vale, um fantasma se preparava para se tornar muito, muito real. O primeiro time inimigo chegou à sua posição 18 minutos depois. 5 homens em formação tática cobrindo o avanço uns dos outros com precisão treinada. Varriam o terreno com eficiência metódica de operadores experientes, já tinham feito isso centenas de vezes. Kira os observou através da luneta 60 mm acima. Eles buscavam na elevação errada procurando por um sniper na posição que ela havia abandonado 10 minutos antes. Ela deixou passar. Economia de munição. 24 tiros para o que poderiam ser horas de combate. Cada disparo tinha que contar. O rádio chiou. A voz de Dalton calma apesar do caos. Brennan, vejo 3 times inimigos convergindo para seu setor pelo sul. Aproximadamente 15 hostis. Estão tentando cercá-la contra a face do penhasco. Vejo, senhor. Status ocupada. Tenho meus próprios parceiros de dança. O estalo do rifle dele pontuou a transmissão. Faça disso um parceiro a menos. Esses garotos são bons, mas impacientes. Continue fazendo-os reagir a você, não o contrário. Copiado. Ela se deslocou novamente, movendo-se por uma faixa estreita, atrás de um afloramento rochoso. O traje Ghillie raspou nas pedras, deixando fios para trás. Evidência de sua passagem. Mas não havia escolha. Ficar imóvel significava morte. Abaixo no Wadi, o SEAL Team havia estabelecido perímetro defensivo sólido. Ela podia vê-los através das brechas do terreno. 12 homens em posições interligadas cobrindo cada abordagem. Profissionais disciplinados aguardando extração ainda a 40 minutos de distância. A força inimiga mantinha pressão, mas agora com cautela. Aprenderam o custo de se expor ao fogo de precisão das cristas. O ataque aos SEALs se tornara um cerco a ambos os lados, conservando munição, aguardando vantagem. Essa vantagem deveria surgir quando os times caçadores eliminassem os snipers. Kira planejava desapontá-los. Encontrou nova posição de tiro atrás de um grupo de rochas, elevada oculta com linhas de visão claras para os times que se aproximavam. Apoiou o bipé do rifle na pedra, encostou a face no ferrolho e iniciou o ritual de respiração controlada que precedia cada disparo. O primeiro time apareceu a 400 mm subindo em direção ao seu setor.
O homem de ponta vasculhava o terreno com binóculos procurando qualquer sinal de sua posição. Ela esperou 350... 300. A 280 metros, o líder do time ergueu o punho. O time parou. Ele olhava diretamente para a posição dela, estudando as pedras, tentando detectar qualquer anomalia de luz e sombra. Kira permaneceu absolutamente imóvel. O traje ghillie desfazia seu contorno. O rifle estava encaixado em uma depressão natural na rocha. Até sua respiração era imperceptível, controlada quase ao ponto de suspensão. O líder da equipe abaixou o punho, fez um sinal com a mão. O time começou a se mover novamente, inclinando-se à esquerda, afastando-se de sua posição real. Ele havia passado despercebido. Ela exalou lentamente e deixou-os passar, conservando munição para quando realmente importasse. Mas o segundo time não era tão cego. Movimento na visão periférica. Outro time se aproximava por um ângulo diferente mais alto na crista. Eles agora estavam acima dela, olhando para baixo. Um deles parou e apontou. Tinha visto algo. Talvez um reflexo. Talvez pedras remexidas. Talvez apenas um instinto que salva vidas em lugares como aquele. O time começou a se mover em direção à posição dela. Não havia escolha agora. Kira mudou de alvo. O homem que apontava primeiro o mais próximo de identificar sua posição exata. Ela guiou seu movimento ligeiramente, compensando o ângulo, descendo a encosta. Disparou. O homem caiu. Seus companheiros se dispersaram, mergulhando para a cobertura. Armas subindo. 23 tiros. Ela já estava se movendo. O disparo revelou sua posição geral. Tinha segundos antes que o fogo inimigo começasse a cair. Balas estalavam ao redor de sua cabeça, enquanto ela rastejava pelo bordo. Fragmentos de pedra atingiam seu rosto. O traje ghillie enganchou em uma aresta afiada, rasgando uma longa tira do braço. Ela a arrancou e continuou. Nova posição atrás de um bloco de pedra. Verificar alvos. O primeiro time havia revertido a direção, subindo em direção ao som dos tiros. O segundo time estava preso em cobertura a partir da última posição conhecida dela. Janela estreita. 2 tiros, 2 alvos, ambos do primeiro time. 21 tiros. Deslocamento novamente. Rastejo baixo mais lento, mas invisível. Encontrou outro ponto de ocultação 50 metros adiante. O inimigo disparava às cegas em suas posições antigas, desperdiçando munição em pedras vazias. Deixe-os desperdiçar. O rádio chiou. Voz do líder, Seal Mackenzie, Overwatch, Hammer 1. Estamos ouvindo muito fogo do seu setor. Qual o status? Ainda respirando, Hammer 1. Aproximadamente 20 hostis convergindo para minha posição, deslocando entre contatos. Pode quebrar contato, retornar à nossa posição. Negativo. Se eu quebrar contato, eles redirecionam toda a força para você. Preciso mantê-los focados em mim. Pausa. Ela podia quase ouvir Mackenzie processando as implicações. Ela estava escolhendo permanecer em perigo para proteger o time dele. Overwatch, isso não é um plano tático sustentável. Você vai ficar sem munição antes da extração. Então, improvisarei. Hammer 1, foque no seu setor. Eu cuido do meu. Outra pausa. Copiado Overwatch. Boa sorte. Os times de caça se reorganizavam. Kira podia vê-los através da luneta, comunicando-se por sinais de mão, agora que sabiam que ela monitorava suas frequências de rádio. Inteligentes profissionais, mas isso significava que não podiam coordenar manobras complexas. Ela aproveitou a vantagem. Nos próximos 20 minutos, Kira se tornou um fantasma na prática, movendo-se constantemente, nunca disparando da mesma posição 2 vezes, atirando apenas quando tinha mortes limpas, deslocando-se antes que o fogo inimigo chegasse. 18 tiros, 15, 12. Cada disparo preciso, cada movimento calculado. O inimigo estava morrendo, mas não recuava. Fechavam o cerco aceitando baixas para reduzir sua liberdade de manobra. O rádio chiou de novo. Desta vez, Dalton Brennan estou com 8 tiros. Esses garotos são persistentes. Mesmo senhor,
12 restantes. Eles estão pressionando forte. Estive monitorando a frequência de comando deles. Trazendo reforços do vale mais 20 combatentes, dispostos a sofrer perdas significativas para nos eliminar. 20 novos combatentes adicionados aos aproximadamente 25, ainda nos caçando nós dois com apenas 20 tiros entre nós. A matemática já estava ruim antes. Agora era catastrófica. Senhor, recomendações. Recuar em direção à posição SEAL. Unimos forças, criamos defesa consolidada. É nossa única chance. Se fizermos isso, levamos toda a força inimiga diretamente aos SEALs. Se não morremos separados e eles atacam os SEALs de qualquer forma. Pelo menos assim adicionamos nossas armas à defesa. Ele estava certo. Ela sabia disso. Mas pensar em levar mais de 40 combatentes contra 12 homens a fazia revirar o estômago. Coronel, pode haver outra opção. Estou ouvindo. A garganta da serpente. Mapeei durante a primeira fiscalização. Ravina estreita 2 quilômetros ao norte. Canaliza em uma série de pontos de estrangulamento. Terreno defensivo perfeito. Se levarmos o inimigo por ali, podemos sangrá-los em cada curva. Pausa. Mostre a rota. Ela ditou coordenadas de memória características do terreno, ângulos de fogo, posições onde uma força pequena poderia conter uma muito maior. É arriscado, completou. Movimento longo por terreno exposto, mas uma vez na ravina controlamos o combate. E se nos pegarem no aberto durante o deslocamento, morremos cansados em vez de descansados. Apesar de tudo, Dalton riu. Um som curto e sombrio. Sawyer sempre dizia que você tinha um senso de humor bem negro. Ele me ensinou isso. Ele ensinou. Pausa. Ele ensinou mesmo. Tudo bem, Brennan. Seu plano, sua liderança. Vou alinhar com o Mackenzie. Move no meu sinal. Kira respirou fundo, checou o rifle estudando o terreno entre sua posição e a ravina. 2 quilômetros de rocha quebrada, pouca vegetação, quase nenhuma cobertura. Seriam os 2 quilômetros mais longos de sua vida. O rádio chiou novamente. Dessa vez, Dalton Hammer, One Overwatch atual. Atualização mudando para a posição alternativa nas coordenadas informadas. Transmissão da localização da garganta da serpente. Preparem deslocamento no nosso comando. Vamos puxar o inimigo para terreno com vantagem tática. Aguardem o nosso marco. Entendido. Overwatch Actual. Movimento considerável em área contestada. Qual é o plano de extração nesse novo ponto? Mackenzie respondeu cético, porém profissional. A ravina sai num platô viável para pouso aéreo. Defendemos a ravina até a extração chegar. Depois recuamos até a LZ. Copiado. Seguiremos sua orientação. Hammer 1. Overwatch ainda por aqui? Mackenzie perguntou. Alpha ainda na escuta, senhor. Munição 12 cartuchos. Silêncio na rede. Então a voz dele voltou. Estamos carregando munição extra 300 Win Mag para atiradores designados. Se conseguir chegar até nós, podemos te ressuprir aqui. Alívio percorreu Kira. Entendido. Em movimento para sua posição. Overwatch Actual, faremos fogo de cobertura no vale. Preparar rede, disse Dalton. Daremos tempo para o deslocamento dela. Os 5 minutos seguintes foram puro manual de coordenação. O time SEAL manteve fogo de supressão no vale, forçando o inimigo a cobrir-se. Dalton engajava alvos conforme surgiam, chamando atenção para o cume leste. Kira se moveu como fumo, fluindo entre pedras, até alcançar o Wadi, sem disparar um único tiro nesse trajeto. Ela chegou sem fôlego, mas inteira. Braços a ajudaram no último trecho, puxando-a para dentro do perímetro defensivo improvisado. Overwatch, bem-vinda à festa. Ela ergueu os olhos para o sargento de primeira classe Thorne Mackenzie. 34 anos segundo o briefing pré-missão. Rosto rígido e curtido por anos de operações. Olhar de avaliação fria, respeito profissional, nenhuma surpresa. Você é mais nova do que pensei. E menor. O rifle faz a maior parte do trabalho. Um lampejo de sorriso no canto da boca dele.
Depois, total foco web ressuprir Overwatch. Agora, um SEAL mais jovem surgiu ao lado empurrando carregadores nas mãos dela. Latão puro limpo brilhando como um novo começo. Ela recarregou o M110 com a economia ensaiada do reflexo muscular memória operacional, tomando o volante da ação. Munição nova, 20, nos carregadores recém-entregues, mais os 12 que ainda tinha. Total 32 tiros. Melhor. Dalton deslocará assim que iniciarmos a progressão. 2 esquadrões sobem. Primeiro esquadrão lidera a rota. Segundo te segue e faz segurança de retaguarda. Terceiro esquadrão fica com o tenente Walsh como guarda final. Entendido? A raiva entrou no canal como quebra de meteorito. A voz era outra, carregando bordas mal aparadas por rancor pessoal que nunca fora questionado. Walker, temos contato inimigo no corredor norte. Reagir imediatamente. Mas antes da próxima fala. Walsh apareceu na lateral do perímetro. Olhava para ela com uma raiva que mal escondia. Tenente Deckard Walsh, 31 anos. Amigo de Sawyer dos tempos de Bud S. O homem que a culpara pela morte dele durante 2 anos inteiros. As miradas se cruzaram como trilhos. Nenhum dos 4 olhos piscou a rendição da hierarquia, ali não havia patente só verdade em latão apontado. Precisamos conversar, Brennan. Quando tudo acabar. Escutaste. Depois que isso terminar, se sobrevivermos, te digo tudo o que quiseres saber. Eu já sei o que preciso saber. Só quero ouvir você dizer. Walsh hesitou. A raiva envelhece homens e também os desperta. Ele puxou do colete um tablet blindado waterproof, com o selo das verdades não autorizadas. Eu não mostraria isto agora, mas... se a gente morrer aqui, você tem que ver. Tela acesa. Logs encaixados. Voz comprimida pelo peso de arquivos salvos, não pelo peso de escolhas negadas. Hackeei os servidores depois que Sawyer morreu. Passei 6 meses cavando. Encontrei os originais antes da edição, antes da mentira. Os documentos preenchiam a tela como cicatrizes legíveis, registros de comunicação, carimbos de tempo, as palavras dela preservadas em âmbar digital. Depois, as versões adulteradas, preocupações excluídas, protestos apagados. Eu te culpei por 2 anos, Walsh disse, baixo amargo sincero. Eu estava errado. Quem fez isso, Walsh rolou o ecrã até um novo documento. A assinatura, Major General Marcus Kane. Ele ignorou seus alertas, falsificou os relatórios. E, pelos intercepts que Dalton vem coletando, é o mesmo que autorizou esta operação. Ele olhou para ela. Pela primeira vez, a aritmética dava errado em favor dela e errado em favor da vida. Sawyer morreu por causa dele. Esta emboscada foi responsabilidade dele. Tudo isso tem a assinatura dele. Kira assentiu. Ela respirou outra vez, mas não para relatar alívio, e sim para relatar novo tipo de alinhamento, o alinhamento bonito, das escolhas irrevogáveis, feitas por quem decide sobreviver. Se a gente sair viva daqui, esse homem paga por tudo. É por isso que estou te mostrando agora. Para você lutar para viver, não lutar para morrer. 2 minutos, pessoas Mackenzie interveio cortando a gravidade do momento. Debate pessoal acabou. Armas alinhadas. Rumo em 2. Overwatch, você sobe com o 2º esquadrão. Derrube a cabeça deles quando cruzarmos o aberto. Ela assentiu. Checou o rifle pela última vez. 32 tiros. 2 quilômetros de terreno hostil, mais de 40 inimigos tentando matá-los. Não eram as piores probabilidades que já enfrentara, apenas próximas. O movimento começou exatamente no horário marcado. O 1º esquadrão fluiu para fora do WAD como água, usando a topografia para cobertura, avançando em saltos coordenados. O 2º esquadrão seguiu em intervalos de 50 metros. O 3º esquadrão segurou a retaguarda fornecendo Overwatch, enquanto o corpo principal se movia.
Kira moveu-se com o segundo esquadrão, mas sua atenção estava em todos os lugares, analisando cristas, observando movimentos, pronta para engajar qualquer ameaça que surgisse. Eles estavam a 300 metros do deslocamento quando o inimigo reagiu. Disparos irromperam da crista sul. Uma posição de metralhadora que haviam perdido durante a recon. Balas costuraram o chão ao redor do primeiro esquadrão, forçando-os a se abrigar. Contato sul-metralhadora a 300 metros. Kira já se movia. Se separou do segundo esquadrão correndo morro acima em direção a uma formação rochosa que lhe daria ângulo sobre a metralhadora. Overwatch o que está fazendo, calculando a solução de tiro. Continue se movendo. Ela alcançou as pedras, jogou-se ao chão, ergueu o rifle. A metralhadora estava bem posicionada, oculta em um bunker natural de rochas, apenas o corpo superior do atirador visível. Alcance 420 mil ângulos subindo o vento cruzado. O atirador mantinha fogo sobre a posição do primeiro esquadrão, prendendo-os. Se permanecessem assim por muito tempo, os times caçadores os alcançariam. Kira respirou, ajustou para o vento. Centralizou a retícula no alvo reduzido, cabeça e ombros do metralhador. Disparou. A metralhadora silenciou. 31 tiros. Armas baixas. Movimento. O primeiro esquadrão explodiu da cobertura, continuando o avanço. A formação fluiu, aproveitando a confusão momentânea para ganhar terreno. Mas o inimigo se adaptava. Mais fogo de múltiplas direções. Os times caçadores das cristas alcançaram alcance de engajamento. A batalha em movimento que se seguiu foi brutal e caótica. Os SEALs disparavam e se deslocavam, cobrindo uns aos outros com fogo disciplinado. Kira flutuava entre posições, disparando com precisão em qualquer alvo que ameaçasse a formação. 29 tiros. 27. 25. Chegaram à entrada da garganta da serpente com metade da munição consumida e 2 SEALs com ferimentos leves. Atrás deles, o inimigo consolidava forças preparando perseguição. Mas agora o terreno estava a favor deles. A ravina cortava a montanha como ferida esculpida por água antiga. 50 pés de largura no ponto mais amplo, estreitando em alguns trechos até a largura de ombros. Paredes de rocha irregulares subiam 30 pés de cada lado. Perfeito para defesa mortal para atacantes. Primeiro esquadrão tomem ponto, ordenou Mackenzie. Encontrem posições defensáveis. Segundo esquadrão, coloquem minas Claymore nos pontos de estrangulamento principais. Terceiro esquadrão, retaguarda até todos estarmos dentro. Kira subiu para a posição elevada na parede da ravina. 5 metros acima, encaixada numa fissura da rocha. Linhas de tiro claras na entrada da ravina e na abordagem além. Qualquer força inimiga tentando entrar teria que passar sob seu ponto de mira. Dalton chiou no rádio. Estou na grade, November, Victor 7542. Overwatch sobre a entrada da ravina da crista leste. Inimigos aproximadamente 5 minutos atrás de vocês. Mais de 40 combatentes confirmados. Copiado Overwatch. Estamos montando posições defensivas agora. Brennan está me ouvindo. Bom tiro lá. Sawyer ficaria impressionado. Ele diria que desperdicei muitos tiros. Provavelmente diria. Esse era ele. Pausa. Vou começar a engajar quando chegarem na entrada da ravina. Entre nós e os SEALs devemos conseguir atrair o inimigo consideravelmente antes que fechem a distância. Copiado. Estou na posição pronto para engajar ao seu comando. O peso se estendeu. Kira controlou a respiração. Monitorou o ritmo cardíaco e entrou no espaço calmo que precede o combate. Os primeiros inimigos apareceram na entrada da ravina. Moviam-se cautelosamente, cientes de estarem entrando em zona de morte. Chimes avançaram em saltos usando cobertura, escaneando inteligentemente as paredes em busca de ameaças. Profissionais disciplinados, mortais, mas não mortais o suficiente. Dalton disparou primeiro. Seu tiro ecoou nas paredes da ravina, derrubando o homem de ponta do time líder. Kira disparou um batimento cardíaco depois. Segundo homem caiu. A formação se dispersou.
Combatentes mergulharam em cobertura disparando cegamente contra as cristas, mas não conseguiam localizar nenhum dos dois snipers. O clarão do cano de Dalton foi mascarado pela distância. O supressor de Kira reduziu sua assinatura a quase nada. Os SEALs mantiveram fogo contido, conservando munição para quando o inimigo entrasse na própria ravina. 5 disparos a mais nas cristas. 5 corpos a menos. O comandante inimigo tomou uma decisão. Kira o viu pela luneta homem robusto em equipamento tático coordenando seus times com sinais de mão. Ordenou fumaça. Granadas riscaram o ar deixando rastros coloridos de neblina. A entrada da ravina desapareceu atrás de uma parede de fumaça. O inimigo avançou sob cobertura entrando no terreno estreito. Lá dentro, na ravina, Mackenzie relatou preparando-se para engajar. As Claymores detonaram. Explosões apocalípticas no espaço confinado. 700 esferas de aço por mina a 1.200 menemesmes, dilacerando tudo em arco de 60 arne. A fumaça ficou vermelha. Gritos ecoaram nas paredes. O SEAL Team abriu fogo no caos. Rajadas disciplinadas, violência controlada. O inimigo avançava com dificuldade, sobreviventes se escondendo atrás dos corpos dos mortos. Mas continuavam vindo. Reforços atravessaram a fumaça, escalando sobre os cadáveres disparando enquanto avançavam. O terreno estreito trabalhava contra eles, mas concentrava seu poder de fogo. Balas ricocheteavam nas paredes de pedra. Os SEALs se encolheram nas posições retornando fogo, mas o volume aumentava. Kira engajou de sua posição elevada. Disparos precisos nos alvos abaixo. 3 inimigos caíram em rápida sucessão. Depois ela se deslocou enquanto o fogo inimigo buscava sua posição. 22 tiros. A batalha se tornou uma aritmética brutal. Cada bala do SEAL tinha que contar. Cada disparo de sniper tinha que matar. O inimigo podia sofrer perdas. Eles não. A voz de Mackenzie soou calma pelo rádio apesar do caos. Estamos queimando munição rápido. Quantos hostis ainda restam? Kira varreu a ravina contando corpos, estimando sobreviventes aproximadamente 30 ainda móveis. Estavam se reorganizando para outro ataque. Tempo para a extração 25 minutos. Eles precisavam segurar por mais 25 minutos com munição escassa, contra 30 combatentes determinados. A matemática ainda era ruim, mas melhor do que antes. O segundo ataque inimigo veio 10 minutos depois. Desta vez, avançaram atrás de fogo de cobertura da entrada da ravina. Metralhadoras suprimiam posições SEAL, enquanto os times avançavam em rajadas curtas. Kira derrubou o metralhador. Dalton matou seu substituto. Um terceiro homem pegou a arma. Kira também o atingiu. 19 tiros. O inimigo alcançou o segundo ponto de estrangulamento. Os SEALs ali recuaram para posições preparadas, matando 3 atacantes no processo. Mas um SEAL caiu segurando a perna. Seus companheiros o arrastaram de volta, deixando um rastro de sangue nas pedras. Homem caído. A voz de Walsh soou pelo rádio. Torres foi atingido na coxa. Está estável, mas imóvel. Levem-no ao ponto de encontro, ordenou Mackenzie. Doc, cuide dele. O resto apertou o perímetro. A luta se comprimiu. A ravina canalizou a batalha para um espaço cada vez mais estreito. Corpos empilhados nos pontos de estrangulamento. As paredes ecoavam tiros e gritos. Kira caiu da posição elevada. A essa distância, com tantos alvos, precisava estar móvel. Moveu-se pela ravina como uma sombra disparando quando surgiam oportunidades, desaparecendo antes que o fogo inimigo a encontrasse. 16 tiros, 14, 12. Uma rajada veio da direita. Perto, muito perto. Um inimigo contornou a lateral subindo na parede da ravina para alcançar as posições SEAL. Kira girou, ergueu o rifle e disparou instintivamente. O combatente caiu, mas o tiro dele já tinha partido. Ela sentiu o impacto antes de ouvir o estalo. Algo atingiu-a como um martelo. O ombro explodiu em dor. Ela se jogou atrás de uma rocha ofegante, olhando para o ombro esquerdo.
O sangue encharcava o guile. A bala atravessara a parte carnuda do deltoide sem atingir ossos, mas rasgando o músculo. Não era fatal, mas o braço esquerdo estava comprometido. Ela ainda podia atirar. O rifle apoiado no ombro direito, mas qualquer movimento que exigisse ambos os braços doeria. Overwatch status. A voz de Dalton soou preocupada. Ela ativou o microfone lutando para manter a voz firme. Estou atingida. Ombro esquerdo ainda operacional. Quão grave o suficiente. Mas ainda tenho 11 tiros. Não vou desperdiçá-los. Pausa. Depois, em tom mais baixo, Sawyer diria para recuar. Sawyer não está aqui. Não está. Outra pausa. Faça-os contar, Brennan. Ela pressionou um curativo improvisado contra a ferida com a mão esquerda, mordendo-se para não gritar enquanto a dor irradiava pelo ombro. Prendeu-o de forma improvisada só com uma mão. O sangramento diminuiu, mas não parou. Não havia tempo para se preocupar com isso. Entre a névoa da dor, ela forçou a luneta a ficar estável mais uma vez. O inimigo se reorganizava e ali, coordenando-os com sinais de mão precisos, estava seu comandante. Ela evitara olhá-lo diretamente até então instinto, alertando-a. A luneta trouxe seu rosto em nitidez, traços americanos, postura profissional, e no antebraço visível através da manga rasgada, tatuagem com insígnia, JSOC, variante Delta Force. O sangue de Kira congelou. Ela conhecia aquele rosto. Fotografias de Sawyer, imagens que ele guardava de seus primeiros dias na Delta antes de passar para reconhecimento. Captain Cole Mercer. O homem que forneceu a inteligência falsa estava no terreno no Hindu Kush, deixou Sawyer sangrar nos braços dela. O fixer de Kane, quem fazia o trabalho sujo. Mackenzie, a voz dela saiu rouca pelo rádio. Comandante inimigo americano, ex-Delta, nome Cole Mercer. A voz de Walsh cortou, reconhecendo imediatamente Mercer. Ele era colega de Sawyer antes de se tornar contratado. Foi quem matou Sawyer, forneceu a má inteligência, e agora Kane o enviou para terminar o serviço. Silêncio na rede. Então Dalton falou frio como pedra da montanha. Brennan, faça cada disparo contar. Ela faria. Voltou para a luta. O terceiro ataque do inimigo era desesperado. Tinham sofrido muitas baixas para continuar o jogo de desgaste. Agora avançavam aceitando perdas para reduzir a distância, tentando sobrepujar as posições SEAL pelo número. Segurem a linha extração em 15 minutos. 15 minutos. A voz de Mackenzie cortou o caos. Uma eternidade em combate corpo a corpo. Kira disparou até o carregador acabar. Recarregou com o último completo. Disparou de novo. 8 tiros. 5. 3. Um inimigo rompeu o perímetro SEAL, correndo em direção ao ferido Torres. Kira o derrubou a 6 metros. 2 tiros. No caos, encontrou Mercer. Ele subira para a posição elevada, coordenando o último avanço. Confiante e exposto, acreditando que a batalha estava ganha. 8 metros de fumaça e corpos entre eles. O ombro gritava, a visão tremia nas bordas. A física dizia que o tiro era impossível, mas física nunca encontrara a aluna de Sawyer. Ela lembrou-se de tudo o que ele ensinara. Não a mecânica, mas a filosofia. Confie no corpo. Confie no treino. Confie em si mesma. O braço danificado não sustentava o rifle corretamente. Ela o apoiou na rocha, aceitando a dor, deixando que a agonia aguçasse o foco em vez de dispersá-lo. Um suspiro. Mercer se virou gritando ordens aos combatentes restantes. Meia expiração. Segurar. A retícula não estava estável. Movia-se, mas movia-se em padrão que seu corpo entendia. Após 10:00 horas de treino, disparou com o movimento, usando o balanço como um pêndulo, sincronizando o gatilho no momento certo. Pela luneta viu a cabeça de Mercer estalar de lado. Ele caiu morto antes de tocar o chão. O tiro impossível. O tiro que Sawyer sempre acreditou que ela conseguiria. Alvo abatido.
Sua voz mal saiu. Mercer está morto. Um tiro restante. Um combatente surgiu na crista acima, RPG no ombro, mirando os SEALs agrupados. O último movimento desesperado. Kira ergueu o rifle, ignorando a dor no ombro. Último tiro, última chance. Disparou. O atirador do RPG caiu. A arma disparou no céu sem efeito. Rifle vazio. Carregador vazio. Mas viva. E Sawyer finalmente vingado. Ao redor, a batalha atingia o clímax. Os SEALs lutavam corpo a corpo, em alguns pontos carabinas virando bastões, facas piscando na luz difusa da ravina. Então, finalmente, o distante trovão das hélices. Extração a caminho, ETA, 2 minutos. O inimigo ouviu também. O ataque vacilou. A perspectiva de helicópteros armados chegou mudando completamente a aritmética. Uma voz ecoou pela ravina. Sotaque americano, comando. Todas as unidades recuem. Desengajem. Recuem para o ponto de encontro. O inimigo começou a recuar, passando sobre os corpos dos mortos, fugindo da extração que se aproximava. Kira se encostou em uma rocha. Rifle vazio, ombro em chamas. Ao redor, os SEALs conferiam feridos, asseguravam o perímetro, preparando a extração. Haviam resistido contra probabilidades impossíveis com munição escassa. Mackenzie apareceu ao lado dela. O rosto sujo e manchado de sangue alheio, mas os olhos mostravam apenas preocupação. Overwatch, você foi atingida. Notei. Pode se mover. Ela tentou se levantar, alcançou metade do caminho antes que as pernas ameaçassem ceder. Mackenzie a segurou, estabilizando-a. Apoie-se em mim. Vamos tirá-la daqui. Os outros estão sendo cuidados. Você é minha prioridade agora. Ele a ajudou até o ponto de extração. Você salvou muitas vidas hoje, Brennan. Seja o que for que aconteça, lembre-se disso. O helicóptero pousou no platô. Um Black Hawk rotores trovejando. Mas algo estava errado. O instinto de Kira gritou antes da consciência reagir. Sinal de chamada errado no fuselagem. Tripulação com armas prontas em vez de equipamento médico. Linguagem corporal agressiva, predatória. Mackenzie, sua voz cortou o barulho dos rotores. Não é nosso helicóptero. Os atiradores abriram fogo. Os SEALs se espalharam, mergulhando para a cobertura. Balas costuraram o chão onde haviam estado momentos antes. Um homem caiu segurando o braço. Fogo de retorno. Mire nos rotores, Mackenzie rugiu. Os SEALs responderam com fúria disciplinada. Balas faiscaram no blindado do helicóptero. Walsh acertou uma rajada na cauda. Fumaça começou a sair do rotor danificado. O piloto tomou uma decisão. O Black Hawk sacudiu, fez curva brusca e abandonou o ataque. Cocheou sobre a crista, deixando rastro de fumaça preta desaparecendo nas montanhas. O último movimento de Kane havia falhado matar durante a extração e culpar a ação inimiga. Sem testemunhas. Mackenzie conferiu rapidamente os homens. Feridos graves. Não apenas leves. Tivemos sorte. Não foi sorte, pensou Kira. Foi Brennan. Mackenzie olhou para ela quase com reverência. Como você sabia? Detalhes errados. Demais detalhes errados. Ela se encostou numa rocha exausta além das palavras. Kane é minucioso, mas não perfeito. 20 minutos depois, a extração real chegou. Sinais de chamada corretos. Tripulação que sabia seus nomes. Paramédicos já preparando-se para os feridos. Kira foi carregada para dentro do helicóptero com os outros feridos. O médico começou a trabalhar em seu ombro, cortando imediatamente o guile ensopado de sangue. Atravessou de lado a lado, relatou ele. Danos musculares, mas sem envolvimento arterial. Sortuda. Ela não se sentia sortuda. Sentia-se vazia, exausta, mas viva. E pela primeira vez em 2 anos, em paz. Pela porta aberta do helicóptero, observou a ravina cair enquanto subiam. A garganta da serpente tomada por corpos e latão gasto. Um terreno de morte, onde homens bons haviam feito coisas terríveis para sobreviver.
Dalton chiou no rádio pela última vez. Brennan está aí. Aqui, senhor. Bom trabalho hoje. Se recupere. Ainda não terminamos. Ela recostou-se na fuselagem do helicóptero, fechando os olhos, enquanto o médico trabalhava no ombro. Não terminamos ainda. A batalha tinha acabado. Mas a guerra suspeitava estava apenas começando. O quarto do hospital em Walter Reed cheirava a antisséptico e ar reciclado. Kira havia encarado os mesmos azulejos do teto por 3 semanas, decorando as manchas de água e luminárias fluorescentes. O ombro estava cicatrizando bem segundo os cirurgiões. A bala atravessou o músculo, mas não atingiu os ossos, nem grandes vasos. A fisioterapia restauraria a função total em 6 meses. 6 meses pareciam uma eternidade. As entrevistas foram brutais. Oficiais de inteligência passando por seu quarto em turnos, repetindo perguntas de ângulos diferentes, procurando inconsistências em seu relato. Ela contou tudo: a emboscada, as comunicações do inimigo, os sotaques americanos, a operação de sanitização planejada para eliminar testemunhas do Goal Site. Eles ouviram, tomaram notas, prometeram investigações. Ela não acreditava que importaria. A porta se abriu. Kira esperava outro oficial de inteligência mais perguntas. Mas entrou o coronel Garrett Dalton, de roupas civis, carregando 2 copos de café. Parecia mais velho do que lembrava das trocas de rádio. 58 anos de vida dura gravados no rosto. Cabelo grisalho, curto, estilo militar que mantinha há 3 décadas. Olhos que já tinham visto morte demais para se surpreender. Mas havia calor ali. Uma bondade que o exterior rude não escondia. Você parece um inferno, sargento. Obrigado, senhor. Você parece ter vivido em uma caverna. Ele sorriu, entregando-lhe um dos copos de café. Próximo. Testemunho no Congresso. Mesma luz, pior companhia. Kira aceitou o café com gratidão. Café de hospital era ruim. Esse era só um pouco melhor, mas o gesto importava. Como está a funcionalidade do ombro? Mais algumas semanas e serei liberada para trabalhos leves. Bom, ele puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se pesadamente. Temos coisas para discutir. Investigação. Que investigação? A voz dele carregava um tom de amargura. Nos registros oficiais, o SEAL Team 7 encontrou uma força insurgente bem organizada durante missão de reconhecimento de rotina. Baixas foram sofridas, mas o time foi extraído com sucesso. Não há menção ao Ghost Site, nem a contratantes americanos, nem a operações de sanitização. Kira sentiu o estômago afundar. Estão enterrando a verdade. Tentando, Dalton respondeu. Mas eu faço isso há tempo suficiente para me proteger. Ele tirou do bolso um pendrive. Tudo do dia. Interceptações, imagens de satélite e relatórios, pós-ação que contradizem a narrativa oficial. Tenho cópias em 3 locais seguros diferentes. Isso vai importar. Já importa. O Major-General Marcus Kane foi colocado em licença administrativa aguardando investigação do Inspetor-Geral. Oficialmente por irregularidades financeiras não relacionadas, mas nós sabemos o verdadeiro motivo. Kane. O nome atingiu-a como um golpe físico. Ele ordenou a operação. Autorizou a missão que matou Sawyer. Falsificou relatórios pós-ação e ordenou a operação de sanitização que quase matou ela e 12 SEALs. Dalton apertou a mandíbula. Coletei evidências por 2 anos conectando os pontos. O que aconteceu nas montanhas me deu as peças finais. Ele enfrentará a justiça. Audiências no Congresso, portas fechadas. Tipo que não aparecem nas notícias, mas terminam carreiras. Kane enfrentará aposentadoria antecipada no melhor caso, processo criminal no pior. Pausa. Não é suficiente. Nunca será. Mas é alguma coisa. Kira pensou em Sawyer no jeito que o sangue dele se misturou à poeira afegã nas promessas feitas sobre seu corpo. E o capitão Mercer morto. Você mesma o matou, lembra? Ela lembrou. O tiro impossível através da fumaça e do caos.
O ombro gritando, a luneta tremendo, e então o gatilho disparando limpo, a cabeça de Mercer estalando para o lado. Ele estava no chão quando Sawyer morreu. Foi ele quem forneceu a inteligência falsa que matou Sawyer. Eu sei. Vi os logs de comunicação. Mercer era o fixer de Kane, fazia o trabalho sujo que não podia ser rastreado pelos canais oficiais. A expressão de Dalton suavizou-se ligeiramente. Você conseguiu justiça por Sawyer Brennan. Talvez não a justiça que vem com julgamento e veredito, mas ainda assim, justiça. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de 2 anos de culpa mudando de forma, não desaparecendo, mas tornando-se algo que ela podia carregar. E agora Kira finalmente perguntou. Isso depende de você. Dalton terminou o café e deixou o copo de lado. O GoSite formalmente encerrou seu emprego. Oficialmente você está sendo liberada com todos os benefícios em uma dispensa honorável. Eles sabem que você tem influência, então estão sendo generosos. Você está fora do GhostSite, mas não fora de opções. Ele entrou no bolso do casaco novamente e puxou 2 pastas. Opção. Um SEAL Team 7 solicitou você como atiradora designada. O sargento Mackenzie foi insistente. Disse algo sobre você ser a atiradora mais talentosa que já viu. Kira pegou a primeira pasta. Papéis de transferência. Exigências de liberação médica, carta formal de convite, assinada pelo comandante do SEAL Team. Opção 2. Dalton entregou a segunda pasta. Estou iniciando algo novo, a Overwatch Initiative. Um programa de treinamento que combina Fieldcraft clássico com tecnologia moderna. Desenvolveremos a próxima geração de atiradores de precisão para operações especiais. Um programa de treinamento. Mais que isso, uma filosofia. O tipo de tiro que você fez naquela montanha não era só habilidade, era julgamento. Saber quando quebrar protocolos, quando confiar no instinto acima das ordens. Não se ensina isso em sala de aula, mas pode-se modelar, pode-se mentorar. Ele encontrou o olhar dela. Preciso de um instrutor sênior, alguém que entenda ambos os mundos, alguém em quem Sawyer confiaria. Kira olhou para a segunda pasta. Currículos, requisitos de instalações. Uma declaração de visão que parecia uma carta de amor ao ofício de tiro de precisão. Tenho 27 anos, senhor. Não sou professora. Você é a sniper que salvou 12 homens sozinha. Fez mortes que não deveriam ser possíveis. Liderou uma defesa que será estudada em cursos de operações especiais por décadas. Dalton inclinou-se para a frente. Idade não faz de ninguém um professor. Experiência faz. Sabedoria faz. E a vontade de passar o que aprendeu para quem precisa. Ela pensou em Sawyer do jeito que ele ensinava a paciente exigente, sempre empurrando-a a ser sua própria crítica, enquanto a fazia acreditar que já era. Sawyer era um professor, disse baixinho. Ele só não sabia. Ele sabia, por isso recomendou você para treinamento avançado há 3 anos. Viu o que você poderia se tornar. Só não viveu o suficiente para ver acontecer. As palavras atingiram-na profundamente, uma validação que ela nem sabia precisar. Preciso de tempo para pensar. Tome todo o tempo que precisar. As 2 ofertas estarão esperando quando estiver pronta. Dalton levantou-se ajeitando o casaco. Mas Brennan, seja qual for sua decisão, lembre-se de algo. Você não é mais a mesma pessoa que deitou naquela montanha há 2 anos assistindo Sawyer morrer. Você cresceu, mudou, tornou-se algo que ele sempre soube que você poderia ser. Honre esse crescimento avançando, não retrocedendo. Ele a deixou sozinha com as 2 pastas diante de uma decisão que moldaria o resto de sua vida. A praia em Virginia Beach se estendia sob um céu cinzento de novembro. Kira estava na beira da areia, observando o SEAL Team 7 em seu PT matinal. 12 homens em formação, os chamados de cadência, ecoando sobre a água. Ela havia recebido alta de Walter Reed 1 semana antes. O ombro ainda doía no frio, mas a fisioterapeuta a liberou para atividade leve. Em breve, se quisesse, estaria liberada para pleno serviço.
O time terminou a corrida reunindo-se na beira do W para o resfriamento. Um deles percebeu Kira na lateral do estacionamento e correu até ela. Lieutenant Deckard Walsh. Amigo de Sawyer, o homem que a culpou por 2 anos. Você veio. Eu disse que viria. Walsh parou a alguns metros recuperando o fôlego. A hostilidade que ela vira na Ravina havia desaparecido, substituída por algo mais complexo. Talvez respeito, ou o começo dele. Precisamos conversar, disse sobre Sawyer. Sim, precisamos. Eles caminharam pela praia, afastando-se do time. A areia fria e molhada sob os pés, o oceano agitado cinza e inquieto. Eu te culpei, disse Walsh finalmente. Por 2 anos, toda vez que pensava nele, te culpei. Eu sei. O relatório oficial dizia que você falhou. Dizia que não identificou as ameaças. Dizia que ele morreu porque você não era boa o suficiente. Kira parou, virou-se para encará-lo. Os relatórios eram mentiras. Enviei alertas detalhados. Foram ignorados pelo comando e depois apagados do registro. Agora eu sei disso, disse Walsh com a voz carregada de arrependimento. Dalton me mostrou os logs originais de comunicação. Ele estava no chão quando Sawyer morreu. Foi ele quem forneceu a inteligência falsa que matou Sawyer. Eu sei. Vi os logs de comunicação. Mercer era o fixer de Kane. Fazia o trabalho sujo que não podia ser rastreado pelos canais oficiais. A expressão de Dalton suavizou-se ligeiramente. Você conseguiu justiça por Sawyer Brennan. Talvez não a justiça de um julgamento e veredito, mas ainda assim justiça. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de 2 anos de culpa mudando, não desaparecendo, mas tornando-se algo que ela podia carregar. E agora, Kira finalmente perguntou. Isso depende de você. Dalton terminou o café e deixou o copo de lado. O Go Site formalmente encerrou seu emprego. Você está sendo liberada com todos os benefícios e dispensa honorável. Eles sabem que você tem influência, então estão sendo generosos. Você está fora. Fora do Ghost Site, mas não fora de opções. Ele tirou 2 pastas do casaco. Opção: um SEAL Team 7 solicitou você como atiradora designada. O sargento Mackenzie foi insistente. Disse que você é a melhor atiradora que já viu. Kira pegou a primeira pasta. Papéis de transferência, exigências médicas, carta de convite, assinada pelo comandante do SEAL Team. Opção 2 Dalton entregou a segunda pasta. Estou iniciando a Overwatch Initiative, um programa que une Fieldcraft clássico à tecnologia moderna. Vamos formar a próxima geração de atiradores de precisão para operações especiais. Mais que treinamento, uma filosofia. O tipo de tiro que você fez na montanha não era só habilidade, era julgamento. Saber quando quebrar protocolos, quando confiar no instinto acima das ordens. Não se ensina em sala de aula, mas pode-se modelar e mentorar. Ele encontrou o olhar dela. Preciso de um instrutor sênior. Alguém que entenda ambos os mundos, alguém em quem Sawyer confiaria. Kira olhou para a pasta. Currículos, infraestrutura, visão de ensino de precisão como arte. Tenho 27 anos, senhor. Não sou professora. Você é a sniper que salvou 12 homens sozinha. Fez mortes impossíveis. Liderou uma defesa que será estudada por décadas. Idade não faz professor. Experiência e sabedoria, sim. E a vontade de passar o que aprendeu. Ela pensou em Sawyer, paciente e exigente, sempre empurrando-a a ser crítica de si mesma. Sawyer era um professor, disse baixinho. Ele só não sabia. Ele sabia. Por isso recomendou você para avançado há 3 anos. Viu o que você podia se tornar. Só não viveu para ver. As palavras atingiram-na profundamente. Preciso pensar. Tome o tempo que precisar. As 2 ofertas estarão esperando. Dalton levantou-se. Brennan, lembre-se, você não é mais a mesma que deitou naquela montanha, assistindo Sawyer morrer. Você cresceu. Honre esse crescimento avançando, não retrocedendo.
Ele a deixou sozinha com as pastas decisão que moldaria sua vida. A praia em Virginia Beach se estendia sob céu cinzento de novembro. Kira observava o SEAL Team 7 em seu PT matinal. 12 homens em formação comandos ecoando sobre a água. Uma semana depois da alta de Walter Reed, ombro ainda doendo, mas liberada para atividade leve. Logo poderia voltar ao serviço pleno. O time terminou a corrida e se reuniu. Um deles percebeu Kira na lateral do estacionamento e correu até ela. Lieutenant Deckard Walsh. Amigo de Sawyer, o homem que a culpou por 2 anos. Você veio. Eu disse que viria. Walsh parou alguns metros à frente. A hostilidade que vira na ravina desaparecera substituída por algo mais complexo, respeito, talvez. Precisamos conversar, disse sobre Sawyer. Sim. Caminharam pela praia longe do time, a areia fria e molhada sob os pés, o oceano cinza e inquieto. Eu te culpei, disse Walsh. Por 2 anos, toda vez que pensava nele, te culpei. Eu sei. O relatório oficial dizia que você falhou. Dizia que não identificou ameaças, que ele morreu porque você não era boa o suficiente. Kira parou e olhou para ele. Os relatórios eram mentiras. Enviei alertas detalhados. Foram ignorados e depois apagados. Agora eu sei, disse Walsh, pesado de arrependimento. Tudo o que você reportou, tudo o que enterraram. Ele olhou para o oceano. Passei 2 anos odiando a pessoa errada. Você não sabia. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter cavado mais fundo. Deveria ter confiado que Sawyer não teria se aliado a alguém que o decepcionaria. Ele voltou-se para ela. Desculpe, Brennan, pelo modo como te tratei, pelo que pensei de você, por tudo. Kira sentiu algo se soltar no peito. Um nó que carregava há tanto tempo que esquecera que estava ali. Sawyer falava de você, disse ela. Durante a missão, dizia que você era o melhor parceiro de natação que já teve e que salvou sua vida no Hell Week. Walsh sorriu levemente. Ele salvou a minha primeiro. É assim que funciona. Dizia que você era leal ao extremo. Que uma vez que decidisse que alguém valia a luta, nunca desistiria. Ela encontrou seus olhos. Não peço que me perdoe. Nem sei se me perdoei. Mas peço que me julgue pelo que viu, não pelo que lhe contaram. Walsh ficou em silêncio. Então estendeu a mão bem-vinda ao time Brennan se decidir se juntar. Ela apertou a mão dele, firme, genuíno, ainda decidindo. Tome seu tempo. Mas para o que vale, Sawyer queria você aqui. Sempre disse que você era a melhor atiradora que já viu. Só precisava aprender a confiar em pessoas tanto quanto confiava em seu rifle. Isso soava como Sawyer direto honesto indo ao ponto. Eles caminharam de volta ao time, Walsh te dando o discurso de recrutamento. Algo assim Mackenzie assentiu. Ele não está errado. Precisamos de você, mas não vou pressionar. Você tem o direito de escolher. O Coronel Dalton também me ofereceu posição. Instrutora na Overwatch Initiative. Mackenzie não mudou a expressão. Boa oferta. Trabalho importante. O coronel sabe o que faz. Mas você tem 27 anos e é uma das melhores atiradoras que já vi. Treinamento é valioso, mas há algo em se manter afiada no campo enquanto está no auge. Encolheu os ombros. É meu viés falando. Ignore se quiser. Kira olhou para o time atrás dele. 12 homens que lutaram ao lado dela na ravina, confiaram suas vidas a ela, a acolheram mesmo quando ela era apenas uma voz desconhecida no rádio. Então, olhou para o oceano, o horizonte onde céu encontra água, possibilidades infinitas se estendendo em todas as direções. O celular vibrou. Uma mensagem de Dalton. Já decidiu. Ela digitou de volta ainda pensando. Tome seu tempo. A oferta permanece. Outra mensagem veio logo em seguida. Sawyer queria que você escolhesse o que te completasse, não o que te mantivesse segura. Essa era a pergunta, não era o que a completava. Por 2 anos ela escolheu isolamento. Operações solo, sem time, a arriscar ninguém a perder. Parecia proteção armadura contra a dor de perder alguém novamente.
Mas a armadura é pesada e solitária, e não impede a dor, só a atrasa. Sawyer entendia isso. Sempre trabalhou com parceiros, sempre confiou em alguém para vigiar suas costas. Mesmo quando essa confiança lhe custou a vida, nunca se arrependeu. Não é sua culpa, ele disse no fim. Não deixe que isso te faça temer confiar. Ela estivera com medo por 2 anos. Talvez fosse hora de parar. Kira pegou o telefone e ligou para Dalton. Ele atendeu na primeira chamada. Brennan, tomei minha decisão. Estou ouvindo. Vou me juntar ao SEAL Team 7, mas tenho uma condição. Pausa. Continue. Quero ensinar também. Instrutora part-time na Overwatch Initiative. Trabalharei com os SEALs nas operações, mas entre missões, ajudarei a treinar a próxima geração. Pausa maior. Dalton riu. Sawyer dizia que você encontraria seu próprio caminho. Nunca fez nada do jeito fácil. Ele me conhecia bem. E tinha razão sobre você. A voz de Dalton tinha calor, apesar do tom duro. Vou fazer funcionar com Mackenzie. Você dividirá tempo entre missões operacionais e treinamento. Será exigente pra caramba. Topa! Kira olhou para o SEAL Team, para Mackenzie e Walsh, para os homens que seriam seus irmãos. Então olhou para o horizonte, para o futuro que finalmente estava pronta para abraçar. Topo! 6 meses depois, o campo de tiro da Overwatch Initiative se estendia por 300 acres no interior da Virgínia. Montanhas ao fundo, florestas cobrindo elevações baixas. No centro, um complexo de prédios dedicado a transformar bons atiradores em excelentes. Kira estava atrás de um jovem candidato SEAL, observando-o lutar com um tiro de 800 metros em vento constante. Seu nome, Petty Officer, Second Class Marcus Webb, 23 anos, promissor e impaciente. Você está lutando contra o vento, disse ela calmamente. Pare de tentar prevê-lo. Leia-o. Sinta-o. Deixe o corpo ajustar-se naturalmente. Webb abaixou o rifle frustrado. Tenho tentado ler por 1 hora. Continua mudando. É o que o vento faz. Você não pode controlá-lo, só responder. Ela se ajoelhou ao lado dele, apontando para o alvo distante. O que você vê? Vejo um alvo que não consigo atingir. Olhe de novo. Não para o alvo, mas para o espaço entre você e o alvo. A grama, a poeira, o calor ondulante. Webb olhou a testa franzida. A grama se move diferente, mais ou menos na metade, como se houvesse uma segunda corrente de vento. Bom? O que isso te diz? Que meu computador balístico está me dando dados ruins porque só considera o vento na minha posição. Exato. Então o que você faz? Webb pensou. Depois ergueu o rifle novamente, ajustando a mira. Limpa a garganta. Compenso ambas as correntes. Divido a diferença. Mostre-me. Ele disparou. A bala voou certa por 600 metros, depois curvou levemente, seguindo a segunda corrente de vento, e atingiu o alvo no centro exato. Webb abaixou o rifle, olhando para o impacto. Eu fiz o tiro. Você fez o tiro. Kira permitiu-se um pequeno sorriso. Agora faça de novo e de novo, até que seu corpo saiba o que fazer sem que o cérebro precise calcular. Quanto tempo isso leva? Mais do que você quer, menos do que pensa. Ela se levantou, tirando a sujeira dos joelhos. Isso é o suficiente para hoje. Amanhã retomamos às 06:00. Webb recolheu o equipamento e foi para os alojamentos. Kira observou, lembrando-se de quando ela era a estudante, não a professora. Quando Sawyer estava atrás dela, oferecendo a mesma paciência que agora ela oferecia aos outros. O círculo se completando. Passos se aproximaram por trás. Ela reconheceu o som. Botas pesadas, passo deliberado. Dalton. Ele está vindo, disse o coronel, parando ao lado dela. Lembra-me você naquela idade. Ele é impaciente. Você também era. Sawyer também. A impaciência vira ambição se canalizada corretamente. Eles ficaram ali observando o sol afundar nas montanhas. O céu tornou-se laranja e dourado,
pintando a cordilheira com luz quente. Recebi notícias de Mackenzie, disse Dalton. Sua missão com o Team 7 no mês passado. Ele disse que você foi crucial para o sucesso da operação. O time fez o trabalho duro. Eu só forneci Overwatch. Não é o que diz o relatório dele. O relatório diz que você fez 3 tiros que salvaram vidas, que coordenou a extração sob fogo, que você se tornou, e cito, a espinha dorsal tática do elemento de precisão deles. Ele a olhou. Nada mal para quem passou 2 anos trabalhando sozinha. Kira encolheu os ombros desconfortável com elogios. Tive bons professores, e agora você está se tornando um. A voz de Dalton carregava um orgulho que ele negaria se confrontado. Eu observei sua sessão com o Webb. Você tem o toque e a capacidade de perceber o que um estudante precisa e entregar de forma que ele absorva. Só estou dizendo o que Sawyer me dizia. É assim que o ensino funciona. O conhecimento passa de uma geração para a outra. Muda um pouco a cada vez. Cresce e evolui. Ele puxou uma fotografia e entregou a ela. Chegou ontem pelo correio. Achei que deveria ver. Kira pegou a foto. Mostrava uma jovem fuzileira uniforme azul rifle de sniper cruzado no peito em posição de sentido durante uma cerimônia de graduação. Rosto sério, mas orgulhoso. Quem é ela, Staff Sergeant Helena Vasquez? Graduou-se no nosso primeiro curso avançado no mês passado. Primeira da turma já implantada no CENTCOM. Dalton apontou para um pequeno distintivo no uniforme da mulher. É o emblema da Overwatch Initiative. A primeira pessoa a usá-lo em campo. Kira estudou a foto vendo sua própria determinação refletida nos olhos de Helena Vasquez, sua própria fome de ser a melhor. Ela é a primeira. Haverá mais. Dezenas. Eventualmente centenas. E cada uma delas carregará algo que você ensinou. Dalton pegou a foto de volta. Esse é seu legado, Brennan. Não os tiros que você dá, mas os tiros que ensina outros a dar. As palavras se assentaram nela como pedras caindo em água parada. Ondulações se espalhando, mudando tudo que tocavam. Sawyer ficaria impressionado, ela disse baixinho. Ficaria orgulhoso. Há uma diferença. Dalton virou-se para sair, depois pausou. Vou jantar com alguns velhos amigos hoje à noite. Fuzileiros da minha época da Desert Storm. Se quiser pode se juntar. Obrigada, senhor, mas tenho trabalhos para corrigir. Ele sorriu. Trabalhos para corrigir. Se escute. 6 meses atrás você era uma loba solitária que não suportava estar na mesma sala com outras pessoas. Agora corrige trabalhos, ministra aulas, faz parte de algo maior que você. As pessoas mudam. As boas mudam. Ele se afastou, botas rangendo no cascalho. Não trabalhe até tarde. Amanhã tem exercício de tiro real. Kira observou ele se afastar e então voltou-se para o campo de tiro. O sol havia se posto completamente, deixando o céu em tons de roxo e azul profundo. As estrelas começavam a surgir pontinhos de luz na escuridão vasta. Ela pensou no caminho que a trouxe até ali. A montanha, no Afeganistão, onde Sawyer morreu. Os 2 anos de isolamento que se seguiram. A montanha no Colorado, onde quebrou todas as regras para salvar 12 homens. A escolha entre ficar segura e se tornar completa. Ela havia feito a escolha certa. Sabia disso agora. Mas a jornada não tinha acabado. Nunca realmente acabaria. Sempre haveria outro estudante a ensinar outra operação, a apoiar outro tiro a dar. Quando tudo estava em equilíbrio, essa era a vida que escolheu, a vida que Sawyer a preparou, sem que nenhum deles soubesse. Ela pegou o telefone e olhou para a foto que havia salvo como papel de parede. 3 imagens lado a lado. Sawyer sorrindo em seu ghillie durante a última missão juntos. Dalton e Sawyer, mentor e aluno em um dia de treino anos atrás. E a mais nova, Kira e Webb, após sua primeira qualificação de longo alcance. Professora e aluno. O círculo continuando. Ela traçou a imagem de Sawyer com o dedo. Mantive minha promessa, sussurrou. Não deixei ninguém morrer por ter ficado em silêncio.
e vou garantir que outros não morram também. O ar da noite era fresco no rosto. As estrelas continuavam a surgir preenchendo o céu com luz antiga. Em algum lugar nos alojamentos jovens, dormiam descansando antes de outro dia de treino, aprendendo a ser guardiões. Ela havia se tornado o que Sawyer sempre soube que poderia ser. Não apenas sniper, não apenas soldado, mas professora mentora ponte entre gerações de guerreiros. Os melhores snipers não apenas dão tiros, pensou. Eles formam outros snipers que darão esses tiros quando eles se forem. Esse é o legado que vale a pena deixar. Kira guardou o telefone e caminhou em direção ao prédio principal. Havia trabalhos para corrigir planos de aula para revisar um futuro a construir um aluno de cada vez. Atrás dela, o campo de tiro vazio se estendia na escuridão. Silencioso paciente esperando pelo amanhã.